Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas do terceiro ano do ensino médio das Ciências da Natureza com conteúdo de Física. Nós vamos seguir as diretrizes da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais propostas no PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, que é essa apostila que vocês receberam, né? Alguns receberam impressos, outros baixaram essa PET, né? Esses planos de estudo tutorado pela internet. Como que foi feita essa divisão? Primeiramente, aqui para o terceiro ano, foi dividido as primeiras semanas, né? A semana número 1 e a semana número 2, com essa temática de eletricidade e magnetismo, onde a gente começa a dar o início aos estudos da eletrostática. Né? O que nós vamos conhecer, o que nós vamos aprender nessa aula de hoje. O que é uma carga elétrica e os processos de eletrização entre objetos, entre os corpos. Ok? Então vamos dar início aí, ó, falando inicialmente o que significa eletrostática, né? O que é eletrostática? Eletrostática, como o próprio nome forma aí, ó, eletroestática. Estática é alguma coisa que está parada, né? Estático. Eletricidade, carga elétrica. Então, juntando esses dois conceitos aí da palavra, né? A gente pode falar que a eletrostática estuda o comportamento das cargas elétricas quando elas estão paradas, quando elas estão em repouso. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, assim como massa. Quando a gente fala qual que é a massa de um determinado corpo, a massa é de 80 kg, a massa é de 20 kg. Então quer dizer, a gente não tem aquela precisão, né, de o que é massa? Uma propriedade intrínseca da matéria. A mesma coisa acontece com carga elétrica. E no Sistema Internacional de Medidas, né, no Sistema Internacional de Unidades, o Coulomb é a unidade de carga elétrica. E a gente vai lembrando lá um pouquinho lá de química, né, que a gente tem lá os modelos atômicos, né, a gente aprende lá na química os modelos de Dalton, de Thomson, de Bohr, de Rutherford, né? Todos esses modelos aí, ó, atômicos, eles vêm o quê? Numa espécie de construção, né? Um determinado químico faz um estudo aqui, aí vem um outro, descobre uma coisinha a mais e vai o quê? Vai aprimorando, vai chegando, né, dando a evolução dos modelos atômicos. E um modelo muito interessante para a gente entender as cargas elétricas, né, carga positiva e carga negativa, é exatamente o quê? Esse modelo atômico de Rutherford. Vamos dar uma olhadinha nessa animação aí, ó, do modelo atômico de Rutherford. Olha lá. Isso que aí que está no meio de azul e verde é exatamente o quê? É exatamente o núcleo do nosso átomo. Né? Esse de verde e azul aí seriam os prótons e os nêutrons que se encontram no núcleo do átomo. E essas bolinhas que estão mais externas aí, que vocês viram ficar rodando, né? Elas são os elétrons, né? Que estão na parte mais externa, que a gente conhece da química como a eletrosfera, né? A região que esses elétrons estão. Tudo bem? Então, os elétrons, que são esses que estão nas partes mais externas, né? São os componentes, né, de carga elétrica negativa. E os prótons, que estão lá no núcleo, são os componentes de carga positiva. Os nêutrons, a carga elétrica deles é nula, ok? Seria o quê? Uma mesma quantidade de prótons e elétrons que, quando somado, vai dar zero. Carga elétrica nula. Tudo bem? Então, as cargas positivas, elas repelem outras cargas positivas, elas atraem cargas negativas e elas não interagem com cargas neutras. Da mesma forma, as cargas negativas, elas repelem outras cargas negativas e atraem cargas positivas. E da mesma forma como as cargas positivas, elas não interagem com cargas neutras. As cargas neutras, elas não interagem com outras cargas elétricas. Seria mais ou menos isso aí, ó.
Se eu tentar colocar próxima duas cargas positivas, elas vão se repelir. É o que a gente chama de processo de repulsão. Carga positiva com positiva se repele. Da mesma forma acontece com as cargas negativas. Carga negativa com negativa também se repele. Agora, carga positiva e carga negativa, a tendência é de atrair. A tendência é do processo denominado de atração. Então, cargas de mesmos sinais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Isso a gente tem que ter muito bem construído na nossa cabecinha, beleza? Então, carga positiva com carga positiva se repele. Carga negativa com carga negativa também se repele. E carga positiva com carga negativa se atraem. Tudo bem? Vamos para frente. O que são os condutores elétricos? Os condutores elétricos eles são materiais que apresentam carga livre, carga elétrica livre, denominada de elétrons livres em suas ligações metálicas. Eles podem se deslocar com uma determinada facilidade entre o objeto metálico ou o objeto condutor, ok? Aí os exemplos aí, ó, seriam cabos elétricos, né? Cabos de alumínio, cabos de cobre, barras de cobre, ouro, ou seja, os metais, né? A maioria dos metais são condutores elétricos. A água que sai da torneira das nossas residências, ela é condutora elétrica. Por quê? Ela passou por tratamento. Foram colocados o quê? Flúor, hipoclorito de sódio, ainda já tem determinados materiais que são água que vem da natureza, né? Que vem colhida de rios, de cachoeiras, ou seja, tem variados compostos de minerais, né? Compostos minerais nessa água. Então, quer dizer, essa água ela apresenta o quê? Íons livres nessa água, capazes de se deslocar e conduzir carga elétrica, né? Conduzir eletricidade através de íons e até mesmo de elétrons, não necessariamente sendo elétrons livres, né? Podem ser os íons. Aí a gente tem aí o exemplo, né, dessa água que sai da nossa torneira. Ou seja, essa água ela é condutora elétrica. Exatamente por possuir o quê? Possuir esses minerais presentes na composição dessa água. Os isolantes elétricos, eles possuem todas as cargas muito presas. Então, é necessária uma energia muito grande para que essas cargas possam se locomover, se mover ali no interior do objeto que é um isolante. Alguns exemplos de materiais isolantes são a madeira, isopor, plástico, borracha. Olha aí o que a gente tem nesses exemplos aí, né? A gente tem exemplos aí, ó, da fita isolante, da bota, né? Que é um equipamento de proteção individual. Tem aí a borracha, tapetes de borracha, tubos de PVC, né? Isopores. E esse exemplo aí no final, ó, de um cabo elétrico, né? No interior do isolante, né? Um isolante aí, por exemplo, de PVC ou de borracha, tem o condutor metálico, né? Para que tem esse isolante aí? Exatamente para não deixar que essas cargas se percam no ar, né? A água pura é um isolante elétrico. Contudo, uma pitada de sal de cozinha já consegue transformar essa água em condutora elétrica. Por quê? Como a gente falou anteriormente aí, né? Os íons do sal dissolvido podem se movimentar livremente nessa solução. Olha lá. Tá vendo? Aí nós temos exemplo de água destilada, né? Água pura. E se a gente colocar um pouquinho de sal nessa água aí, eu já vou ter a presença de íons dissociados nessa água, né? Que é o NaCl, né? O cloreto de sódio, Na+, íon positivo, Cl- íon negativo, que conseguem se locomover nessa água, fazendo com que possa ser condutora essa água aí misturada com sal. E isso não acontece com o quê? Com açúcar. Se eu dissolver açúcar lá na água, eu vou ter moléculas inteiras, né? E essas moléculas de açúcar, elas não se dissociam, elas não são formadas por íons e ânions, assim como o cloreto de sódio, né, o sal. Então, por isso que a água doce, né, a água com açúcar, ela não vai ser condutora de energia elétrica. Exatamente por não ter, da mesma forma, não ter esse comportamento como a água salgada, não ter esses íons
e esses ânions, né? Ânions e cátions no meio aí na solução, né? Na química a gente estuda isso bem direitinho, né? Aqui é só para a gente mesmo ter uma noção, né, dessa presença de elétrons livres ou íons para fazer com que a nossa substância ela consiga conduzir energia elétrica, né, conduzir carga elétrica. O ar ele é um isolante elétrico. Caso fosse condutor o ar, a gente conseguiria ver pequenas descargas elétricas entre as aberturas de uma tomada. Então você pensa, lá na tomada a gente não tem lá aqueles 3 buraquinhos? Um é o terra, né? E os outros 2 é o quê? Muitas vezes a gente tem ali a fase e o neutro, né? A gente conseguiria ver, se o ar fosse condutor, um raio passando de um buraquinho para o outro. E como o ar ele é isolante, não vai acontecer isso, né? Porém, em dias de chuva, a gente pode ver raios cruzando o ar. Esse efeito ele não ocorre devido às gotas de chuva no ar, pois a água da chuva ela é isolante elétrico, como a gente já viu aqui, né? Ou seja, uma enorme quantidade de energia do raio é capaz de arrancar elétrons das moléculas suspensas no ar, que são as nuvens, né? E eles transformam o ar em condutor. Ou seja, o raio, à medida que essa energia vai se aumentando, vai crescendo, esse raio ele consegue romper essa rigidez dielétrica do ar. É como se tivesse o seguinte, tivesse a nuvem lá em cima, essa camada de ar e o solo. Aí o que acontece? O ar seria esse bloqueio, né? Seria como se fosse um muro. Aí o que acontece? A energia lá nas nuvens ela vai se aumentando de uma determinada forma que ele consegue, como se fosse uma brocadeira, quebrar esse muro que é o ar. E ele consegue o quê? Vencer essa rigidez elétrica e chegar até o solo. Então esse efeito ele também pode ocorrer com qualquer outro isolante, como borracha, madeira, plástico. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, ó, da fonte do Cassiano Alcassa. Um vídeo muito bacana sobre como se formam os raios. Vamos dar uma olhadinha aí. Durante a formação de um temporal, os ventos fortes fazem com que as partículas dentro das nuvens se choquem umas com as outras, acumulando cargas elétricas positivas e negativas entre grandes quantidades, originando uma tensão elétrica de milhões de volts na atmosfera. Quando uma nuvem de chuva, que é mais pesada do que uma nuvem normal, se aproxima do solo, o campo elétrico estabelecido entre as duas partes se torna muito mais intenso, fazendo com que o ar sofra uma ruptura quase instantânea para equilibrar as cargas nesse campo. Essa ruptura se manifesta através de uma carga de corrente elétrica de alta intensidade e entre a nuvem e o solo, e essa descarga é o que chamamos de raio, podendo ser visto graças ao enorme clarão que resulta desse processo. Vamos conhecer agora os processos de eletrização. Como que a gente pode eletrizar um corpo? Um processo de eletrização é aquele pelo qual um corpo neutro fica com excesso de cargas, positivas ou negativas. Um corpo carregado positivamente apresenta excesso de prótons, ou seja, ele perdeu elétrons. Já um corpo carregado negativamente, ele tem excesso de elétrons, ou seja, ganhou de outro corpo. Vamos tentar entender o seguinte: um corpo que fica carregado positivamente, inicialmente como ele estava? Ele estava com cargas positivas e negativas equilibradas, ou seja, a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Quando eu faço com que esse corpo passe por um processo de eletrização, o que vai acontecer? Vai ocorrer um desequilíbrio dessas cargas. O que seria esse desequilíbrio? Enquanto eu tenho ali um corpo com o número de prótons igual ao número de elétrons, eu tenho um corpo equilibrado eletricamente, né? Ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Se por algum motivo eu eletrizo esse corpo de forma que ele perca elétrons, eu vou ter um corpo carregado positivamente. Ou seja, a carga resultante dele vai ser uma carga positiva. Então vamos pensar no seguinte:
Eu nunca posso falar que ele ganhou ou perdeu prótons. Eu só posso falar que um corpo ganhou elétrons ou perdeu elétrons. Por que eu sei disso? Um corpo ele é constituído por átomos. Onde que estão os prótons? Eles estão exatamente onde? No núcleo. Lembra daquela animação do átomo do modelo de Rutherford lá do início da aula? Ou seja, o próton ele tem dificuldade de se locomover porque ele está no núcleo do átomo. Então, o próton ele não sai, ele não se locomove, ele não vem, ele não vai. Os que vão são os elétrons que estão girando na eletrosfera. Então, um corpo ele fica eletrizado positivamente quando ele perde elétrons. E um corpo fica eletrizado negativamente quando ele ganha elétrons. Tudo bem? Vamos lá. Há 3 processos que podem deixar um corpo eletrizado. Vamos conhecer esses 3 processos. O primeiro processo é a eletrização por atrito. Vamos supor que eu pegue 2 corpos diferentes. Por exemplo, a régua e um pedacinho de seda. E eu começo a atritar, ou seja, esfregar um com o outro. Se eu começar a esfregar a régua com esse pedacinho de seda, que são objetos diferentes, o que vai acontecer? Elétrons de um corpo vai começar a ser transferidos para o outro. Esse processo ele pode ocorrer tanto em condutores como em isolantes. Contudo, não acontece a eletrização quando todos os corpos envolvidos são condutores. Os corpos eles ficam com cargas de mesmo módulo, mas de sinais opostos. Ou seja, é como se eu pegasse então essa régua que eu estava falando, esfregar na seda, uma vai ficar positiva e a outra vai ficar negativa. Se atritarmos um bastão de vidro inicialmente neutro com um pedaço de lã, também neutro, alguns elétrons são transferidos do vidro para a lã. Ou seja, a lã adquire carga elétrica negativa e o bastão de vidro adquire carga elétrica positiva, mas ambas de mesmo valor numérico. Nessa tabelinha aí, a gente consegue ver o que a gente chama de série triboelétrica. O que é a série triboelétrica? A gente consegue fazer é como se a gente estivesse colocando em ordem, né? Em ordem de quê? Da tendência de receber elétrons. Ou seja, por exemplo, aí, ó, se eu pego a lã e a oitava, né, da série triboelétrica, e o ouro, onde que está o ouro? O ouro é o 20º. Se eu pegar a lã e esfregar a lã com um pedaço de ouro, né, ou seja, atritar a lã com ouro, o que vai acontecer? A lã ela tende a ceder elétrons para o ouro. Ou seja, quanto mais, por exemplo, eu tenho lá a pele humana. A pele humana ela tem uma capacidade de ceder elétrons muito maior que o couro. E muito maior ainda que o ebonite, que é o 27º. Ou seja, é como se eu fizesse uma relação aí, ó, entre o 1 e o 27º de que o primeiro vai ficar muito mais positivo e o 27º vai ficar muito mais negativo. Ou seja, o 1 ele ficando muito mais positivo é porque ele tem a condição de quê? De ceder elétrons. E o 27º ficando muito mais negativo é que ele tem a capacidade de receber mais elétrons. Tudo bem? E a eletrização por contato? Né? O segundo tipo de eletrização. Ele é possível apenas em condutores. Ocorre quando um corpo já está eletrizado e toca em um neutro. Parte da carga do primeiro, né, que estava carregado, já estava eletrizado, ele se espalha pelos 2 corpos, ficando ambos com cargas de mesmo sinal. Ou seja, se um corpo que eu estava querendo eletrizar, que está neutro, se esse corpo aqui já eletrizado for positivo e eu tocar no outro corpo, esse corpo que estava neutro também vai ficar positivo. Agora, se esse corpo está negativo e esse aqui neutro, e eu toco o negativo no neutro, ele também vai ficar negativo. Né? Se fazemos tocar 2 corpos com exterior idêntico, a carga elétrica se distribui pela metade. Ou seja, se esse corpo aqui tem 10 coulombs, esse aqui é 0, quando eu toco, o que acontece? 10 toca nesse corpo aqui que é idêntico a ele, vai ficar o quê? 5 coulombs e 5 coulombs. Mas esses corpos têm que ser idênticos. Tem que ter as mesmas estruturas, tem que ter as mesmas dimensões. Tudo bem?
E o terceiro tipo de eletrização é a eletrização por indução. Nós damos o nome de indução eletrostática ao fenômeno que ocorre nos condutores quando aproxima-se um corpo eletrizado deles. Então imagine aí as moléculas de uma bola de isopor. Cada uma das moléculas possui algum ponto onde que há maior concentração de cargas positivas, enquanto há negativas em outro. Se a gente aproxima um bastão eletrizado positivamente, algumas moléculas se orientam com a atração e a repulsão do bastão. Então a gente tem aí o processo de polarização, ok? Ou seja, o que é a polarização? É cargas positivas vão para uma extremidade e cargas negativas vão para outra extremidade dessa bolinha de isopor. No processo de eletrização por indução, quando a gente aproxima um indutor de um condutor eletricamente descarregado, quando ocorre essa indução, é o que eu falei, a gente vai ligar esse fio terra, e esse fio terra, o que acontece? Fluxo de elétrons da terra sobem pelo condutor que sofre essa indução e começam a neutralizar os elétrons dessa carga. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí para que o nosso conhecimento, né, tudo isso que a gente falou aí, ó, venha vir como um resumo para ficar bem mais fixado aí na nossa mente. Vamos dar uma olhadinha aí. Fala galera, aqui é o professor Thiago e nesse vídeo nós falaremos sobre processos de eletrização. Um processo de eletrização tem a finalidade de modificar a quantidade de cargas de um objeto. Existem 3 desses processos. O primeiro deles, a indução, baseia-se no princípio da atração e repulsão das cargas elétricas, o qual determina a movimentação das partículas carregadas. Vamos ver como ocorre. Um objeto, que é formado por muitos átomos, está inicialmente neutro. Isso significa que para cada elétron existe um próton anulando a carga total. Entretanto, ao aproximarmos um objeto negativamente carregado, os elétrons, que têm facilidade de movimento, são repelidos e se acumulam do lado oposto. De um lado há excesso de carga negativa e do outro de carga positiva. O objeto, mesmo neutro, está polarizado e passa a atrair o seu indutor. A polarização é a indução de cargas não nulas nas extremidades do objeto. Nessa condição, liga-se um fio entre o objeto e a Terra. Devido ao excesso de carga negativa de um lado, os elétrons descem pelo fio. Quando o objeto é retirado, sobram prótons. Assim, o corpo fica com carga contrária à do indutor. Um processo semelhante ocorre quando uma nuvem carregada induz uma polarização na Terra. Quando a tensão entre a nuvem e o solo atinge o valor limite, os elétrons são descarregados na Terra por meio de um raio. A segunda forma de eletrização ocorre por contato. Para compreendê-la, é necessário fazer uma distinção entre o comportamento elétrico dos materiais. Os materiais onde os elétrons podem se movimentar com facilidade são chamados condutores. Entretanto, nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo. Os metais são o melhor exemplo de condutores. Vidro, tecido, borracha e plástico são exemplos de isolantes elétricos. Apesar de serem classificados como isolantes, esses materiais podem passar a conduzir se sua rigidez dielétrica for rompida pela aplicação de uma alta voltagem. Quando encostados, os materiais que são condutores podem trocar elétrons. A cada contato, esses elétrons se distribuem proporcionalmente à capacidade de cada objeto. Vamos ver um exemplo. Imagine que tenhamos 3 condutores idênticos, ou seja, que têm a mesma capacidade de receber elétrons. Um tem 3 unidades de carga, outro tem menos 7 unidades de carga e o terceiro tem 10. Por terem a mesma capacidade, quando encostados haverá uma redistribuição da carga total. Quando encostados, os objetos viram um só, e a carga total é a soma entre as cargas de cada um. 3 menos 7 mais 10. A carga total é 6. Como são idênticos, quando separados, a carga será distribuída igualmente. 6 dividido por 3 é 2. Então cada objeto termina com 2 unidades de carga. A terceira forma de eletrizar um objeto é atritando materiais isolantes. A fricção causa agitação nos elétrons, que tendem a seguir para o material com maior tendência a ficar negativo. Os elétrons perdidos por um objeto são assimilados pelo outro. Por conta disso, no final do processo, os objetos ficam com cargas de mesmo valor, mas sinais distintos. Para determinar qual é o sinal da carga de cada um, utilizamos a série triboelétrica, uma tabela que indica a tendência dos materiais em ganhar ou perder elétrons.
Quanto mais para baixo, maior é a tendência em ficar negativo. Por exemplo, atritamos um pedaço de papel em uma régua de plástico PVC. O PVC está abaixo do papel na série triboelétrica. Por isso, a régua de PVC tende a ficar negativa, ou seja, ganha elétrons. Esses elétrons vêm do papel, que fica, portanto, eletrizado positivamente. No próximo vídeo, veremos como determinar a carga elétrica de um objeto. Até lá! Created using Powtoon. Legal, né, pessoal? Bom, agora é a hora de testar os seus conhecimentos. Lembra que vocês podem usar livros, apostilas, o próprio PET, consultar na internet e até mesmo rever esse vídeo, rever essa aula, ok? Para passar para a atividade avaliativa, que eu vou postar aqui mesmo na nossa sala virtual, no Google Classroom, ok? Atentem para a data de entrega dessa atividade. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.